Estamos aqui com o André, do canal A Nova Máquina do Tempo, o professor André, grande convidado, o canal que está crescendo muito rápido ultimamente. Então, André, fala um pouco mais sobre você, seu trabalho, seu canal. Eu que agradeço pelo convite, Tiago. É uma honra para mim estar aqui no canal Plantão Brasil, que também é site, que também, enfim, é uma plataforma, não só no YouTube, mas tudo mais. E meu nome é André Teixeira Jacobina, eu sou historiador, tenho licenciatura e bacharelado em História, meu bacharelado foi em História Política, meu mestrado foi em História Social, pesquisando ditadura militar e partidos políticos, né? Foi um mestrado focado também em História Política, mas eu também já estudava antes História da Saúde e acabei fazendo um doutorado em Saúde Pública, que embora na área de saúde, eu pesquisei a relação entre um movimento muito bonito, que espero que as pessoas um dia conheçam um pouco mais, que é o movimento da Reforma Sanitária Brasileira, e a relação desse movimento com partidos políticos. O movimento da Reforma Sanitária Brasileira, ele tem tudo a ver com a Constituição Cidadã de 88, ele tem tudo a ver com a defesa de uma sociedade mais justa, de um Estado mais democrático. Então, acabou sendo um movimento que eu estudei e que também me inspirou e que me, digamos assim, foi um prazer muito grande estudar. O pessoal deve estar perguntando por que o nome do meu canal Isso, é por que o nome? A Nova Máquina do Tempo. Bem, tem esse livro aqui, não sei se vai dar para ver muito bem, mas ele se chama A Nova Máquina do Tempo, e ele foi um livro que eu comecei a escrever na época da faculdade, em que eu defendo uma série de ideias. A gente combinou que essas ideias a gente vai deixar para um segundo vídeo nosso, né? Sim. A gente pode falar sobre essas ideias que eu defendo, mas uma série de ideias de democracia ampliada, de justiça social, de maior igualdade, a ideia de que igualdade e liberdade, em vez de serem conceitos contraditórios, são complementares. Essa é uma concepção que eu Sim, tento sim. desenvolver no livro, de que não existe liberdade sem maior igualdade de poder. Essa é uma É. concepção que eu Senão, defendo realmente não há liberdade nenhuma se não tiver igualdade de poder e igualdade social, né? Exatamente, exatamente. Então, essas são ideias que eu desenvolvi no livro. Claro que não são ideias todas elas originais, longe disso. Eu falo, inclusive, no livro que eu me inspirei em vários autores, né, de George Orwell, Sócrates, Marx e Rousseau. Então, tem, assim, muitas influências para o meu pensamento, porque nenhum pensamento é totalmente original. E quando eu fui dar o nome para o meu canal no YouTube, na plataforma que eu pensei, posso colocar o nome do canal André Teixeira Jacobina, meu nome, mas eu sou tão hostil ao personalismo que talvez fizesse mais sentido eu colocar o nome do canal, o nome que simboliza os meus ideais de democracia, de justiça, e que isso se dá dentro do tempo. E também a ideia de buscar sempre novas perspectivas. Então eu achei que a nova máquina do tempo, Sim. que simboliza isso na minha trajetória de vida, era o nome mais adequado para o meu canal. Muito bom. Por falar em máquina do tempo, queria eu agora uma máquina do tempo para voltar para o governo do PT, quando a gente era feliz e muita gente não sabia que era feliz. Eu sabia, mas muita gente não sabia, né? E agora a gente tem que decidir o que a esquerda vai fazer no futuro para ver se a gente volta a ter um governo. Se não for do PT, de outro partido de esquerda, mas o maior partido é o PT, quem tem mais chance de voltar ao poder é o PT, talvez o Flávio Dino do PCdoB, mas os novos desafios da esquerda, como é que a esquerda vai fazer para tentar voltar ao poder, porque a esquerda tem agora inimigos que são o bolsonarismo e tem a direita do Dória que está também vindo com muita força e eles estão focados em 2022, o Dória não está pensando em agora ou no futuro, está focado em 2022. Como é que você vê, André, esses desafios à esquerda contra dois inimigos muito fortes? Eu até acrescentaria o Wilson Witzel e a possibilidade do Moro apoiar algum candidato. Então, Tem o Moro também. talvez a direita se fragmente em três grandes blocos. Não tenho certeza. Esse é um cenário ainda em construção. A gente, na análise política em história e também na área de planejamento, a gente fala da ideia de construir cenários possíveis. Porque em relação ao futuro, ninguém tem bola de cristal para saber exatamente o que vai acontecer. Mas a gente cria cenários possíveis baseado no perfil das pessoas envolvidas, nos partidos, em estruturas de poder, e você desenhou bem duas forças claras, antagônicas agora, tem o bolsonarismo e tem o Dória com a direita mais liberal, embora o Dória tenha absorvido muito
do pensamento mais conservador, não é, no seu discurso, mas mais liberal do que o Bolsonaro, claramente, que é mais reacionário, e o Moro e o lavajatismo como uma outra força que a gente ainda não sabe quem é que ele vai apoiar ou se vai ter um terceiro caminho da direita. Em relação à esquerda, Tiago, e essa nossa conversa é muito sobre isso, eu tenho várias coisas que eu penso. Uma delas é que a atuação atual da esquerda, embora importante, ela é insuficiente. Como é que a esquerda tem atuado? A esquerda tem atuado juridicamente. O PDT bloqueou o Alexandre Ramagem recentemente. O PSOL e outros partidos de esquerda têm colocado processo de impeachment. Essa é uma atuação que é legítima, não quero dizer que não é. Mas ela me parece insuficiente porque nós precisamos também ter uma construção de uma agenda progressista de esquerda clara, se comunicar com todas as classes sociais, especialmente a classe trabalhadora e os mais pobres, mas tem que se comunicar com todos e tentar mostrar por que essa agenda ela é uma agenda que ela é melhor para o Brasil, que ela é uma agenda que pode desenvolver e ativar consumo. Então, por exemplo, reforma tributária progressiva. Nós temos que bater quase que incessantemente que a tributação no Brasil é absurdamente injusta, cobra mais dos mais pobres e da classe trabalhadora porque foca no consumo e na produção e não cobra da renda e do patrimônio dos mais ricos e dos grandes lucros das grandes corporações empresariais, inclusive porque dividendos empresariais não são taxados no país. Ou seja, nós precisamos defender uma reestruturação da tributação. Nós precisamos... Não, só um adendo. Muita gente não entende sobre dividendos, mas dividendos é quando tem uma empresa muito grande na Bolsa de Valores, essa empresa tem lucro, esse lucro, parte do lucro é repartido entre todo mundo que tem ações da empresa. Então, quem tem mais ações ganha mais lucro. E muitos milionários, bilionários que são empresários, para não pagar impostos, o que eles fazem? Eles deixam tudo que eles têm no nome da empresa, então eles não pagam imposto sobre ter casa, carro, sobre nada, e o dinheiro que eles ganham, que é deles, eles recebem da empresa por meio de dividendos, que no Brasil é um dos únicos países do mundo, se não o único, em que dividendos não pagam impostos. Então, eu vou dar um exemplo, o Wesley Batista, ele ganhou em 2017 150 milhões de reais, sabe quanto ele pagou de imposto? 300 mil, André, 300 mil reais. Ele pagou menos de 0,1% de imposto sobre tudo o que ele ganhou. Então, enquanto isso, eu pago imposto, você paga imposto, classe média paga imposto, as classes mais pobres pagam imposto, e quem é muito rico não paga, porque eles recebem por meio de dividendos. Só para contextualizar para quem... Muita gente não entende como funciona isso. Não, foi muito bom você explicar, Tiago, e é exatamente isso, ou seja, essas pessoas acabam ficando muito mais protegidas, enquanto isso, como a tributação sobre o consumo é muito alta, quanto é que uma pessoa que ganha salário mínimo gasta em consumo? 10% da sua renda? Não, quase 100% de sua renda ele gasta em consumo, e aí o imposto sobre o consumo lá na casa dos 30%, 30% do dinheiro dele foi embora em impostos, já o mais rico gasta em consumo muito menos. Não é? Uma pessoa que ganha 100 mil reais gasta 10% da renda, ou 15% da renda no máximo, em consumo. Então acaba sendo muito subtributado nesse imposto pesado que existe no Brasil. Mas a esquerda precisa entrar na batalha de narrativas sobre a corrupção. Né? Uma outra seara muito importante. A gente não pode ceder para a direita a ideia de combate à corrupção. Só que nós não podemos cair no moralismo tosco de dizer eles são corruptos, mas nós somos santos. Se a gente fizer essa estratégia que a direita faz, não só ela não vai funcionar, como ela não vai à raiz do problema. Você falou em relação aos governos do PT, e eu tenho muitos elogios aos governos do PT, mas também tenho minhas críticas. E eu acho que uma das coisas que a gente precisa avançar no campo progressista, isso é muito importante para nós, é a gente discutir o combate à corrupção como combate endêmico, não simplesmente uma coisa de fulano ou beltrano, mas uma coisa estrutural da política brasileira. Eu acho que o PT, inclusive, em parte, algumas pessoas foram engolidas pelo sistema, por um sistema corrupto, um sistema endemicamente corrupto, que é uma coisa que às vezes é pouco discutida. E eu vou entrar nos específicos. Campanha de político. Político faz campanha e começa a receber doação de 100 mil, de 150, de 200 mil reais de grandes empresários. Alguém acredita que essas doações são de graça? Alguém acha? Só um exemplo, quando o Bolsonaro recebeu 200 mil da JBS, aquilo foi em troca do quê?
a JBS vai dar 200 mil para um deputado assim, do nada. A Lava Jato mesmo, a Lava Jato, inclusive hoje não pode mais empresas doarem, mas a Lava Jato investigou muito das campanhas, mas a Lava Jato nunca investigou em troca do quê? Isso nunca foi. Quais projetos de lei são esses que têm que ser cancelados porque foram eles que geraram essa propina toda? Isso nunca foi investigado. Exato, então a corrupção ela tem uma raiz, em parte, não é a única raiz dela, mas uma raiz no financiamento das campanhas. E uma das ideias, das melhores ideias que eu li recentemente, e isso vai em linha com a coisa do livro A Nova Máquina do Tempo, da gente estar aberto a ideias que a gente às vezes nunca tinha ouvido antes, é a ideia de Andrew Yang nos Estados Unidos de dólar, democratic dollars, dólares democráticos. E o que é isso? A ideia é, em vez de simplesmente grandes empresas doarem para as campanhas, vamos dar $50 ou $100 por ciclo eleitoral para todos os cidadãos dos Estados Unidos, e cada cidadão vai decidir como esse dinheiro vai ser. O dinheiro não é seu para você usar, ele só é seu para decidir para onde ele vai. Então você tem $100 que você pode decidir que vai para o partido X, para o político X, para o político Y. E qual é a coisa brilhante dessa ideia? Você poderia transformar o fundo partidário, por exemplo, em um fundo que garante dinheiro, que a população brasileira decidiria para que partido, para que pessoa vai. Isso limparia muito o dinheiro do lobby, o dinheiro dos lobistas. Não é? Seria uma primeira coisa. A segunda coisa, um limite nas doações que pessoas físicas podem fazer. Me parece uma coisa assim absurda pessoa física poder doar 100 mil reais, 200 mil reais, porque para mim absolutamente... Aquela Moura de Saias ganhou 1,5 milhão. Inclusive foi caçada por isso. Essas pessoas ganham, quando recebem doações desse tipo, obviamente devem favores a quem doou. Então a esquerda precisa enfrentar o combate à corrupção falando, nós vamos combater a corrupção sim. Como? Nós vamos combater a corrupção modificando o financiamento de campanha, nós vamos combater a corrupção democratizando o Estado brasileiro, porque com mais democracia, com mais transparência, a corrupção tende a diminuir. Ou seja, nós vamos atacar o aspecto histórico do Estado brasileiro, que é o patrimonialismo. O que é patrimonialismo? É o uso privado da coisa pública. É quando você é prefeito e contrata um médico porque ele é amigo da sua família e bota ele num cargo de poder por causa disso. Quer dizer, você está usando do Estado como se fosse o governo Bolsonaro faz. É o que o governo Bolsonaro faz, é o que o Dória faz muito. Não tem ninguém que faz isso mais do que o Dória, do que o Bolsonaro. O Aécio Neves fazia muito isso. Eles tratam a coisa pública como se fosse exclusivamente deles e só para eles. E aí, só que o grande problema disso é a esquerda, para fazer tudo isso, não apenas tem que voltar ao poder. A teoria é muito bonita, mas a prática, a esquerda tem que voltar ao poder e tem que ter maioria. A esquerda, mesmo quando teve no poder, nunca teve maioria. E quando teve maioria, era junto com o que hoje é chamado de centrão, que na época era o PMDB só, um outro partido bem menor, mas bem menores os outros partidos. Mas hoje é o centrão, são vários partidos. Então, só com a aliança a esquerda conseguiu essa maioria. E não tem como aprovar nada útil para a população, ou que seja muito útil, quando você precisa de aliados que são corruptos para governar. E eu não estou nem criticando o fato da esquerda ter se aliado. Tem as críticas de ter escolhido Temer como vice da Dilma. Já se sabia que o Temer era bandido em 2009, quando ele foi escolhido, em 2010. Mas o fato é que a esquerda não consegue uma maioria. E se não for pensado como conseguir ganhar a eleição, o resto vai ser sempre teoria. E daqui 100 anos vai ter um novo Thiago, um novo André conversando, devemos fazer isso, isso e isso. Mas não ganhamos a eleição. E eu quero falar exatamente sobre esse assunto antes da gente fechar esse vídeo. Uma das ideias que eu defendo no meu livro, que eu tenho defendido também há muito tempo, é justamente como a gente driblar esse impasse do presidencialismo e desses regimes. E qual é a minha ideia? A minha ideia é a gente caminhar para uma sociedade em que e eu acho que a esquerda tem que colocar isso no programa, na agenda, defender isso com unhas e dentes, transformar isso numa prioridade. A ideia é da gente ter plebiscito sobre grandes questões estruturais. A gente estava falando da reforma tributária progressiva. Eu defendo claramente que nós devemos ter um plebiscito em qual
reforma tributária nós queremos ter? Inclusive, e o PT... plebiscito sobre itens da reforma. Pode fazer um plebiscito com 100 questões, a pessoa vai lá e responde as que quiser responder. Pode ser assim, ou pode ser, por exemplo, uma ideia que eu tinha era o PT tem uma proposta de reforma tributária, mas em vez de ser uma reforma tributária do PT ou do PSOL, ou e a do Bolsonaro, ou a do Guedes, ela tem um nome, ou seja, reforma tributária progressiva e tal. E aí ela tem um detalhamento e grandes questões centrais dela, e aí a pessoa poderia ir uma vez por ano, seria uma votação poderia acontecer apenas uma vez por ano, e decidir pelo menos em que direção ela quer. Você quer uma reforma que simplesmente simplifica, é a direção do Maia, não é? Você quer uma reforma que é mais progressiva, que é o que o PT, o PDT, o PSB, esses partidos estão defendendo. Então você teria diferentes reformas com diferentes naturezas, e você faria um debate em torno da natureza da reforma. Talvez Sim. os detalhes sejam muito complexos para toda a nossa população. Mas tem países, tem países como os Estados Unidos, na Europa também é muito comum que quando tem eleição, e lá tem eleição a cada 2 anos, tem país que é de ano em ano, junto com a eleição, são apresentadas questões para a população, mas várias, inclusive questões municipais. Tem eleição para prefeito na sua cidade, junto vai ter a rua X deve ser fechada ou não, e aí uma rua muito famosa, e o pessoal vota nisso. Então, ao invés de votar só para prefeito e vereador, o pessoal vota para prefeito e vereador e vota uns 5, 6 plebiscitos de uma vez na eleição, e já resolve vários problemas da cidade. Isso é uma democracia maior, muito mais participativa do que a que a gente tem no Brasil. O nome disso é Initiative Ballots. Eu sou um estudioso da política americana e essa ideia está contida no meu livro. Eu defendo isso aqui. E é muito semelhante ao que você falou, ou seja, toda oportunidade de eleição ser uma oportunidade também para definir coisas no nível federal, no nível estadual e no nível municipal, das questões polêmicas envolvendo questões públicas, ou seja, o que envolve a economia da cidade, o que envolve a saúde pública, o que envolve a educação, e definir com isso prioridades. Essa é uma das ideias, porque eu concordo com você. O nosso sistema ele é um sistema que tende ao engessamento e ele tende a impedir mudanças estruturais. Se nós convocarmos a população para participar, isso não significa que a população vai sempre acertar. Mas mesmo quando ela errar, entre aspas, e reverter no futuro, vai ser um momento de aprendizado. Eu chamo isso no meu livro de aceleração da educação política. A ideia que está por trás disso é que você amplie a educação política, dando a oportunidade da população de ter mais poder, acertar e errar, e de consertar no futuro. Quando a população... Isso faz a população se tornar melhor. E eu falo aqui como professor, se você treina uma coisa, se você pratica, isso tende a transformar você em um melhor aluno e compreender melhor o sistema e a dar até mais importância às eleições, quando você percebe que você tem o poder não só de selecionar lideranças, mas de selecionar os próprios caminhos do país. E a gente discute mais isso no nosso vídeo seguinte. Vamos discutir mais no próximo vídeo. Então, se despede aí, André, e a gente já se fala no próximo vídeo. Enfim, eu agradeço muito pelo convite, pela nossa conversa. A gente tem um primeiro bloco no meu canal, uma primeira conversa no meu canal, e é um grande prazer estar conversando com você aqui, Thiago, no canal Plantão Brasil. Um grande prazer te ter, André. Valeu. E quem não é inscrito no canal do André, a nova Máquina do Tempo, vai lá, eu vou colocar o link na descrição e nos comentários, vai lá e se inscreve no canal do André, que é um canal que também ajuda muito a fazer oposição ao desgoverno Bolsonaro. Eu que agradeço, Thiago, pela força aí. Vamos lá. Valeu, André. Falou.